Teve, meu tio, coitado. Ele falou, para tudo no meio do restaurante. O garçom ficou achando que devia ter cabelo no prato. Aí eu fui lá, catei o polvinho, era um polvo que a gente tinha acabado de descrever, o menor polvo do Brasil, um polvinho miniatura, né? Ele estava lá no meio da macarronada do meu tio, criou uma confusão no restaurante. O garçom queria chamar o gerente, que tinha que explicar. Eu falei, calma, gente, está tudo bem. É só uma descoberta científica. De onde veio esse polvo? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. O episódio de hoje é com uma cientista que trabalhou em ilhas paradisíacas no Brasil e Polinésia Francesa, além de outros lugares pelo mundo. Doutora em Oceanografia Biológica, também é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Tatiana Leite, ou Tati Polvo, como é conhecida em razão de suas pesquisas, é apaixonada pelo mar. Seus pais tinham dificuldade em tirá-la da água quando criança, em Natal, no Rio Grande do Norte. Através do mergulho, Tatiana realiza pesquisas com um molusco muito particular, o polvo. E eu sinceramente imagino que após o bate-papo de hoje, você, ouvinte, pense duas vezes antes de escolher degustar esse fruto do mar, porque vai aprender que são seres realmente surpreendentes. Bom, então, Tatiana Leite, seja muito bem-vinda ao Maré Sonora. Muito legal falar contigo hoje. Ô, Marina, boa tarde. Muito obrigado pelo convite e adorei aí a apresentação, lembrou minha infância. Como a gente está conversando de forma remota, eu gostaria de saber onde é que você está. Conta um pouquinho de onde você está no momento, Tati. No momento estou em Florianópolis, né? Agora eu estou trabalhando aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e acabei de voltar de umas férias maravilhosas na Serra Catarinenses. Então voltei para o litoral agora. Voltou de um friozinho razoável para um calor ou estava tranquilo de calor lá também? Como é que estava? Olha, lá em cima estava bem gostoso. A gente pegou até 12 graus e chegamos aqui num calorão de 35. Nossa, caramba, imagino. E você, eu estava pesquisando um pouquinho sobre a sua trajetória, eu vi que você queria ser veterinária e decidiu mudar de ideia e acabou escolhendo a biologia, foi isso mesmo? Olha, você consegue ir longe, Marina. Estou adorando seus podcasts por isso, porque você consegue ir longe na vida dos entrevistados. É isso mesmo. Eu comecei salvando bichinhos da rua, né? Levava todos os animais para dentro de casa e fazia chantagem emocional com minha mãe, que é médica, dizia que vida é vida, não importa a espécie. E aí, assim, a gente salvou cachorros, gatos atropelados. Mas eu sofria muito, né, naqueles cuidados, e minha mãe via meu sofrimento, e aí ela pediu para eu pensar duas vezes na minha profissão. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e eu falei, quer saber? Eu vou estudar animais vivos no ambiente natural, porque eu não gosto realmente de ver eles sofrer, e aí me fez essa mudança. Também depois de assistir vários filmes do Jacques Cousteau, que meu pai me deu de presente, e aí a biologia marinha me conquistou totalmente. E falando especificamente do polvo, dos moluscos que você se especializou ao longo da sua carreira, são mais de 20 anos aí trabalhando com esses animais. Como que aconteceu isso, Tati, da sua graduação para onde você está agora? Conta um pouquinho da sua trajetória. É bem interessante essa história, porque eu gosto de contar para os alunos de graduação, até para eles verem que às vezes a gente tem uma escolha bem cedo na vida, né? Quando eu estava na minha graduação, a gente tinha uma disciplina que você poderia escolher um molusco a gente ia para campo, e aí a gente ia fazer um trabalhinho de final de disciplina, e todo mundo escolhia sempre os mais fáceis de pegar na praia, né? O bivalve, o gastrópodo, as conchinhas. E naquela época eu estava namorando um rapaz que era mergulhador e caçava, né? Fazia caça sub. E aí eu já queria levar o namorado junto na saída de campo. Eu falei, professora, posso levar o namorado? A gente quer pegar polvo. Aí ela achou super legal, ninguém nunca tinha feito, e assim aí nós fomos, né? Eu levei ele e ele pegou um indivíduo, né, que, pasmem, eu fui depois descobrir que era uma nova espécie, foi a espécie que eu descrevi um pouco depois do meu mestrado e que, na realidade, virou o símbolo principal da trajetória da minha carreira, né, porque
A gente começou achando que ele só era do Brasil, agora a gente já descobriu que ele é uma espécie que praticamente está desde em todos os oceanos tropicais aqui do Atlântico, né? Oceano tropical não, aqui no Atlântico Oeste. Então, é uma espécie muito abundante, até o Caribe. E a gente resolveu vários problemas taxonômicos e tudo começou com essa coleta de graduação, né? Então, esse meu namorado recebeu uma frase significativa aí de muito obrigado pela sua presença na minha vida, né? Colaborou bastante. Uma menção honrosa, né, na publicação. Totalmente. Ai, Foi que assim. legal. E voltando aí um pouco sobre a questão da ciência, Tati, porque, aliás, peço licença para te chamar de Tati, né? Mal te conheço, já tomei a liberdade de te chamar de Tati, em vez de Tatiana. À vontade. Falando um pouco sobre a questão da ciência, voltando aí, porque a gente tem muitos ouvintes aí do Malha Sonora, não são necessariamente pesquisadores ou cientistas, né? O que são cefalópodes e o projeto Cefalópoda, que você coordena há mais de 20 anos? Conta um pouquinho desses nomes para o pessoal que é leigo, Tati, como eu. Tá bom. Então, cefalópodes, né, é o grupo dos moluscos, né, uma classe dentro dos moluscos que engloba aí polvos, lulas e sépias. São os animais que, vamos dizer assim, têm os pés na cabeça, né? Teve modificação no corpo, então a gente, quando pensa em molusco, a gente pensa realmente nessas conchas. E essa linha evolutiva aí dentro desse grupo tomou uma direção muito diferente, né? Então, eles perderam as conchas, eles desenvolveram esses braços, né? Ao invés de um pé que se rasteja, eles conseguiram nadar, saíram do fundo e, particularmente, desenvolveram, né, esse cérebro que está chamando a atenção no mundo inteiro, né? Em várias pesquisas, em documentário, o professor Polvo foi o que chamou muito a atenção para esse grupo. E o projeto Cefalópoda, ele nasceu com essa historinha que eu contei aí na graduação, em que eu me apaixonei quando eu vi esse animal mudando de cor e fazendo peripécias dentro da piscina, né, que a gente colocou ele numa piscininha lá para fazer fotos para o trabalho. Aquilo me cativou muito, que realmente é uma capacidade muito incrível, né? Com a perda da concha, esse animal ele perdeu sua proteção principal e passou a ter outros, né, desenvolver outros tipos de proteções, entre eles mudanças de cor e essa capacidade de inteligência, de aprendizado que a gente está trabalhando dentro do projeto Cefalópoda aí há tanto tempo, né? E cada vez mais quanto mais a gente estuda, mais a gente quer saber. Os alunos que entram criam novas linhas de pesquisa, né? Então agora a gente já trabalha com neurociência, com genética, com pesca, com comportamento. Então o projeto Cefalópoda ele foi crescendo ao longo desses anos, graças a muitos alunos que fizeram suas pós-graduações, graduação, e assim eu espero que a gente ainda tenha muitos anos de pesquisa aí pela frente. Você sabe uma coincidência fantástica que eu descobri hoje, quando eu estava pesquisando, assistindo alguns vídeos do canal no YouTube, porque o projeto Cefalópoda tem algumas ramificações, né? Tem um canal no YouTube, tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram, desculpa, tem no Facebook também, nas formas, depois até você me corrige se tiver mais algum. E aí, eis que vejo o vídeo explicativo do projeto e eu vi o meu irmão no vídeo, você acredita? É sério? Te juro, o Rafa é meu irmão. Nossa, Marina, que coincidência bacana. Eu não acreditei, eu falei, vou mandar uma mensagem agora para ele. O Rafael trabalhou comigo em Noronha. Sensacional, eu mandei já a mensagem, eu falei, Rafa, olha só, você está famoso aqui, né? Ele deve estar acordando agora lá na Nova Zelândia agora, mas ainda não tive a resposta dele, mas eu ri muito, Tati, eu falei, não acredito, olha isso. Legal. E o Rafael, ele fez muito sucesso no projeto, porque na época a gente estava com financiamento da Fundação Boticário, a gente tinha um trabalho com as crianças, era a Oficina Amiguinhos do Polvo. E o Rafa, ele tinha dreads naquela época. Então, a gente tinha uma dancinha do polvo lá, e o Rafa dançava, o dread ficava que nem os braços do polvo, e ele fez sucesso absoluto com a criançada. Bom, eu fico imaginando como é o meu irmão dançando, que eu sei que não é a característica mais forte dele, mas tudo bem, mas os dreads continuam.
Legal. Muito bom. Depois eu vou mandar esse episódio para ele, vai ser massa, muito legal. E, bom, agora voltando, né? Saindo da família um pouco, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essas características realmente surpreendentes dos povos, Tati. Você comentou agora por cima, né, delas. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essas descobertas, sobre essas novidades aí que realmente surpreendem com relação à característica desses animais. Eu acho que eu vou te falar algumas que estão bem alta, né, que são descobertas bem recentes. Então, uma do nosso grupo de pesquisa, a gente está trabalhando com um grupo de neurociência do Rio Grande do Norte, da UFRN, né, junto com o professor Siddhartha Ribeiro, que é bem conhecido aí no estudo de sono, e a mestre Silvia Medeiros, que foi nossa aluna em conjunto, ela descobriu, né, que os polvos, eles dormem e eles têm uma fase do sono similar ao que a gente chama de sono REM, né, o sono ativo dos humanos, né, de muitos mamíferos, de grande parte dos animais dos vertebrados, né, então é um sono que já se sabe que é muito importante para a consolidação de memória, de aprendizado, e a gente descobriu que essa fase também existe nos polvos, né, então foi uma grande descoberta que saiu na mídia, no mundo inteiro. Então, é algo que traz, né, a gente traz para um grupo muito mais antigo, né, na linha evolutiva dos animais. Os cefalópodes vivem desde quase 500 milhões de anos, então é uma linha muito antiga em que esse sono ativo está presente, mostrando a importância desse sono, né, na consolidação de algumas questões no cérebro. Então, isso foi algo que chamou muito a atenção. Recentemente também tem sido publicado a questão da senciência, né, da capacidade desses animais de sentir dor. O Reino Unido, ele lançou recentemente uma coletânea de estudos que apontam para isso, né, então deixando claro que as pessoas não podem comer não deveriam, né, pelo menos, comer esses animais vivos, mutilar, né, uma vez que ele é ciente da sua dor, como os vertebrados também são. Então, isso trouxe muita discussão, né? Um animal que ele é pescado no mundo inteiro, e ele é pescado, às vezes, de forma muito dolorosa para o animal. Então, que as pessoas saibam que esse animal tem todo esse contexto, né? Eu espero, pelo menos, que mude, né, a concepção das pessoas pelo menos da forma, procure saber a forma como esse animal foi tratado, né, na hora do seu abate, e também na parte da pesquisa, né? Antigamente, as pesquisas com esses animais eram feitas muito em laboratório, também mutilando o animal, né? Parte do cérebro, deixando o animal vivo, mas mutilando para saber o que acontecia. E isso, com essas descobertas, né? Isso vem a mudar um pouco a forma como a gente encara esse animal como objeto de pesquisa. E o meu projeto ele tem muito esse viés de a gente tentar fazer toda a parte de trabalho de comportamento em ambiente natural, com o animal vivendo no seu ambiente sem a gente molestar ele, né? Isso que trouxe um diferencial aí para o projeto Cefalópoda, nessa tentativa realmente da gente apreciar e conseguir estudar cientificamente, usando todo o método científico, mas no ambiente natural. Você tem uma forma bem interessante de trabalho, né, que você comentou, que é justamente usar do mergulho como ferramenta para a sua pesquisa, e é uma forma de pesquisa o menos invasiva possível, né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso, Tatiana? Exato, Marina. Esse sempre foi o meu principal objetivo e foi o que me fez sair do Brasil e trabalhar no Canadá com a doutora Jennifer Metter, que é uma das maiores especialistas do mundo, eu diria que, se não a maior, né, no comportamento animal, e que ela é uma senhora, hoje com 76 anos, mas que ainda mergulha, e que toda a sua trajetória também teve esse cuidado. Então, eu fui trabalhar com ela no Canadá e eu aprendi vários métodos de pesquisa e trouxe essa inovação para o Brasil, né, que até o momento não se fazia esse tipo de pesquisa aqui, e fui muito feliz com isso, porque isso também faz com que eu vá trabalhar em lugares de águas muito claras, né? Para ajudar na pesquisa, a gente precisa ver o animal, né? Ter esse contato mais próximo com ele. Então, eu tenho muita necessidade de trabalhar em lugares com águas claras, utilizando o mergulho.
E grande parte da minha pesquisa tem esse viés, né? E a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos esses métodos. E agora eu vou estar com uma doutoranda, né, da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Eu vou estar orientando conjuntamente, e ela vai estar trabalhando com a parte de ciência. A gente vai fazer também em campo, né? Nossa proposta é para trabalhar em Fernando de Noronha, no Hotel das Rocas, para a gente avaliar realmente, né, essa questão da ciência, da capacidade do animal. Será que as mudanças de cores no corpo mostram realmente alterações emocionais internas, né, do animal? Então, é um desafio aí que a gente vai tentar fazer isso no ambiente natural, onde tem muitas coisas acontecendo, você não consegue isolar a atividade, você não consegue isolar muitos fatores. Isso é uma dificuldade grande, mas que a gente tem, ao longo desses anos, conseguido superar e fazer excelentes publicações, né? Que isso é o que diz que a sua pesquisa realmente tem um método científico adequado, está conseguindo dar boas respostas, são essas publicações em revistas internacionais, e a gente tem conseguido manter um bom nível de pesquisa usando esses métodos, o que é muito bom para a gente e para os animais, né? Principalmente para eles. Ai, que legal. E o mergulho é uma das ferramentas, né, que você usa, e agora também o veleiro, né? Você está velejando e está indo ali para Ilha do Arvoredo, aí perto de Floripa. Como é que tá essa história? Você está aprendendo a velejar? Eu vi que você tirou ano passado de quarentena para começar aí na Lagoa da Conceição. Que pé que tá essa história? Conta um pouquinho. Pois é, agora eu me encontro contigo aí na vela, né? A vela também sempre foi um sonho, assim, de querer trabalhar em embarcações de vela, porque ao longo das minhas pesquisas nesses anos de trabalho, eu sempre estive embarcada, né? Acho que eu já embarquei em todo tipo de barco possível, desde barco pesqueiro até grandes navios oceanográficos, e tive a oportunidade também de estar em veleiros, né? Tanto para pesquisa como para o Luciano Huck, que esteve no Hotel das Rocas. Eu fiz parte dessa expedição, foi no veleiro, foi muito legal. E por que não, né, manter essa linha de trabalho menos invasiva, que a gente perturbe menos os oceanos, nada melhor do que a vela. Então, e como sempre foi um desejo meu também aprender a velejar, eu falei, se eu quero trabalhar com veleiro, é bom que eu também saiba velejar, né? Então, eu comecei na quarentena, achei que era um esporte adequado durante a pandemia, né, que só era eu e o professor no barco à vela. Depois eu comprei meu próprio barco para ficar isolada mesmo, né? Então, eu tenho um barquinho, eu tenho um dinguezinho, Marina. Ah, que legal. Sim, já comecei a velejar na lagoa sozinha, já fui para o mar, então já velejo no mar, obviamente com um barco maior, né, sempre vou com algum amigo que tem um barco de motor do lado. E a gente ganhou também um financiamento da Fundio recentemente, no projeto que a minha aluna de mestrado, a Mariana está fazendo, e vamos colocar então em prática, né, essa ideia. Então a gente aluga veleiros aqui de Florianópolis e a gente coloca todo o aparato do mergulho científico, né? Então, cilindros, todos os equipamentos, e a gente começou a fazer as pesquisas no Arvoredo, mas também em outras ilhas. A gente está explorando ilhas diferentes aqui ao entorno da ilha de Florianópolis. Está sendo muito legal. Então, a gente sempre leva um professor diferente, está dando oportunidade para os alunos também, e a longo prazo eu vislumbro ter a gente realmente conseguir fazer todas as nossas pesquisas com vela. Não sei se você sabe, mas a UFSC tem o veleiro Eco, né, que também é primeiro veleiro aqui do Brasil, feito para pesquisas. Ele ainda não está operando muito, mas a ideia é que, espero que em algum futuro próximo ele esteja operando e a gente consiga realmente trabalhar somente com barcos à vela. Ah, muito legal. Eu sou voluntária aí para ir contigo e com vocês algum dia a bordo fazer uma parceria aí em divulgação científica. Adoraria acompanhar. Excelente. Acho que essa parceria é super importante. Fico super feliz. E falando um pouquinho sobre o filme que ganhou o Oscar de melhor documentário o ano passado, Professor Polvo, filmado lá na costa da África do Sul, né, mostrando a relação de um cineasta, do Craig Foster, com um polvo, né, e muito, muito lindo esse documentário. E eu queria saber qual que é a sua relação com esse trabalho. Conta um pouquinho
dessa história por trás, que eu achei muito legal, achei muito interessante. Então, eu soube, né, do documentário bem antes, porque a minha ex-orientadora, né, que continua sendo colaboradora agora do projeto Cefalópolis, da Jennifer Metter, ela participou da produção, né, como revisora científica, então me perguntaram muito, mas isso é verdade, não é? Então é muito interessante esse documentário, porque ele realmente é pautado em questões científicas concretas, né? Tanto é que ele mostra os artigos em que foram feitas revisões e teve a Jennifer Metter por trás. Então, a relação começou desde muito antes, né? Eu não podia falar muito sobre ele para as pessoas, não podia comentar, porque ela estava participando, ela me contava, né, meio em off, mas a gente estava torcendo muito, né, para que ganhasse. E depois disso, ela vai visitar lá, a gente está com uma ideia de irmos visitar juntos, né, o projeto lá na África do Sul. Eles têm uma fundação, né, e Sea Forest, então eu venho acompanhando eles já me escreveram dizendo também que estão acompanhando o nosso projeto, que seria legal a gente fazer alguma coisa juntos. Então a gente está se aproximando aí, e eles trabalham com uma espécie que é uma espécie irmã do que a gente tem aqui em Florianópolis, né, que é a espécie Octopus vulgaris, que antigamente achava-se que aqui também era a mesma espécie. A gente redescreveu, né, foi redescrita a espécie aqui do Brasil, mas são espécies muito próximas, então a gente tem todo o interesse também de conhecer o trabalho deles lá. Então, estamos caminhando aí muito próximos da produção, né, as fotos do Craig, inclusive, ele é um excelente fotógrafo, ele liberou para a gente fazer alguns trabalhos junto com a Jennifer sobre padrões corporais, mudanças de cor, então tem toda essa proximidade. Muito bacana. É muito lindo. Quando eu assisti, fiquei realmente emocionada. Eu falei, nossa, que fantástico esse trabalho, né? É muito tocante mesmo, assim. Eu achei fora muito bom mesmo. Você comentou... Todo mundo chorou, né? Oi? Todo mundo chorou. É realmente emocionante. Nossa, é muito, muito bom. E aquelas florestas de algas gigante, né? Muito impressionante aquela paisagem, né? Sim. Você comentou em uma conversa que eu assisti que a sua experiência profissional mais desafiadora foi durante os anos que atuou no arquipélago São Pedro e São Paulo. Eu fiquei com vontade de saber um pouco mais sobre isso quando eu assisti aquela entrevista. Como é que foi essa experiência? Quais foram esses desafios? São Pedro e São Paulo é um lugar, eu acho que é inigualável, assim. Eu já visitei muitos lugares pelo mundo, mas eu acho que trabalhar ali realmente é algo que os brasileiros não conhecem bem, né, e é de tirar o chapéu. Quando eu dei uma palestra no Canadá e eu mostrei o que a gente fazia lá, os canadenses falaram, vocês brasileiros são meio loucos, né? Eu acho que a gente é mesmo, né? Imagina que a gente comecei a trabalhar lá com 21 anos, né? Então, muito jovem, a gente ia para lá e ficava 15 dias. Eu já cheguei a ficar um mês, porque eu gostava tanto que eu dobrava. E a gente mergulhava no meio daquele oceano, né? Com embarcação de pesca, de apoio, mas é no meio do nada, né? E com toda uma oceanografia muito desafiadora, com correntes que puxam para baixo, né? Correntes negativas, e que você tem que estar muito atenta a tudo que está acontecendo. E já teve, por exemplo, algumas vezes a casa foi derrubada por ondas gigantes, por ondas grandes que chegavam lá, né? E a casa foi abaixo 2 vezes e foi reconstruída, e a pesquisa continua até hoje, né? Logo no começo, eu comecei aí, assim que começou o projeto de São Pedro e São Paulo, né, esse projeto de realmente ter uma base científica para que o Brasil expanda as milhas náuticas, né, em que a gente aumente a nossa ZE, nossa Zona Econômica Exclusiva. Foi um projeto inovador em 1998, e em 1999 eu já estava lá, com a minha equipe do projeto Cefalópoda, já trabalhando aí, visando os povos, e foi realmente incrível, mas assim, eu olho para trás e eu vejo, nossa, a gente é muito louco mesmo, e como é que a gente deixava nossos pais de cabelo em pé, né? Mas eu acho que a gente tem um guardião aí das criancinhas, dos loucos e dos biólogos, porque a gente se encaixa aí nessa galera. E o mergulho em si lá, como é que era? Que profundidade vocês costumavam ir? Porque era um mergulho muito mais técnico, né?
Olha, deveria ser, viu? Mas a gente, em tese era para ser, mas a gente tinha equipamento simples mesmo de mergulho. Lá tem uma enseada rasa e logo que você sai da enseada, você começa a cair para 40, depois para 80, depois para 100, depois para o azul, né? Então, é um mergulho muito desafiador e que você tem que ter muita atenção. Então, eu sempre levava comigo pessoas muito experientes, né? Então, levei muito instrutores de mergulho de Noronha, que foram fundamentais aí durante todo o meu projeto. Levei cinegrafistas, fotógrafos profissionais. Então, meu projeto sempre teve muito apoio de vários amigos, né? Que eu fui fazendo ao longo desses anos, tanto para a parte de vídeos e filmes, e fotos, mas também para nossa segurança. Então, eu sempre tive esse cuidado, porque eu digo que eu sou dive master de tanto levar aluno e ter cuidado com eles, né? Mas eu não sou formada para isso. Meu cuidado é com a pesquisa, então eu tenho muito esse cuidado de ter sempre um profissional, né, da área que cuide da segurança. E isso é o que a gente tem. A gente levou isso, inclusive, para a Marinha. Agora a gente tem um grupo de trabalho de mergulho científico junto à Marinha, que tem toda uma questão também de segurança, né? Em função de todos esses projetos que a Marinha está envolvida nas ilhas oceânicas. E São Pedro e São Paulo realmente foi algo que marca assim, a história daquela época, né? Muito, muito legal. E sobre os aprendizados com os pescadores, que você também fala sobre isso, tanto acho que em São Pedro e São Paulo, como em Fernando de Noronha, que foi outro lugar que você ficou vários anos, né, viajando e passando temporadas lá de mergulhando várias horas por dia com os seus alunos, com pesquisadores, né? Que tipo de aprendizado você teve com esses pescadores? Conta um pouquinho sobre essa relação ao longo da sua trajetória. Sim, os pescadores são os verdadeiros homens do mar, né? Eles conhecem o mar como ninguém. Lá em São Pedro e São Paulo, a relação era muito próxima, porque a gente ia de barco com eles e eles ficavam lá com a gente. Então, eu tinha muita confiança de quando eles diziam não cai na água agora, porque a corrente está puxando para baixo, a gente prontamente obedecia. Então, é um conhecimento empírico mesmo, assim, né? Eles sabem, eles olham para o mar e eles sabem. Então, eu aprendi muito sobre a oceanografia, né? Sobre pesca lá, pesca de grandes peixes oceânicos. Eu ficava com ele pescando atum, virei exímia pescadora de linha de dedo, né? E gostava muito dessa relação. E em Fernando de Noronha, eles foram fundamentais, na realidade, para a minha formação científica. Eu aprendi com eles e eles aprenderam com a gente, né? Então, logo no começo de Fernando de Noronha, eu fui para lá e eu saía com eles para ver eles pescando, e eu tive que aprender realmente de toda a técnica que eles usam para achar, para capturar, porque a ideia era que a minha avaliação pudesse ser compatível com a técnica deles, para que eu pudesse comparar a abundância de polvos dentro e fora da área do Parque Nacional, né, onde podia pescar e onde não podia. Então, foi fundamental que eu afinasse esse olhar, né? E foi um grande diferencial. Acho que ainda é um grande diferencial da minha formação, porque quando eu vou treinar os meus alunos, né? Então todo mundo me procura, eu quero trabalhar com o povo. Eu falei, beleza, mas assim precisa passar a gente afina realmente o olhar. Tem várias características que os povos vão deixando no substrato, que você vai. É uma trilha, né? No filme, inclusive, ele mostra isso, né? No documentário. Ele deixa uma trilha e você vai, que nem Sherlock Holmes ali olhando essa trilha, os pescadores fazem isso. Então eu mergulhei muito com eles, né, em Noronha, até exaustão, assim, eu ia com eles. Teve uma vez que eu voltei dormindo no ônibus e fiquei dando volta em volta da ilha de tão exausta que eu estava dormindo no ônibus e fiquei rodando. Enquanto eles estavam ótimos, né? E eu estava lá acabada e eles, vamos, professora, vamos! Então, e depois eu também trabalhei com os pescadores de polvo lá do Rio Grande do Norte. Esse trabalho já foi junto com uma orientanda de doutorado, em que a Lorena Candice, né, então, uma aluna que trabalha comigo há muito tempo, e a gente desenvolveu toda uma técnica junto com os pescadores, levando em consideração todo o conhecimento deles,
a gente desenvolveu uma técnica junto com eles de áreas e de inovações que melhorou tanto a pescaria deles, que a ideia era tirar eles um pouco da pesca da lagosta, que está já no nível muito avançado, né, de diminuição do estoque, e passar eles para a pesca de polvo, que ainda tem uma chance maior de uma exploração mais sustentável. E foi um sucesso, e essas técnicas desenvolvidas em conjunto, né, da ciência com os pescadores, conhecimento empírico, se espalhou pela costa do Rio Grande do Norte. Inclusive, no próximo mês eu estou indo lá para avaliar como é que está a situação, para a gente propor, né, normativas de regulamentação, porque deu certo até demais. Então, os pescadores estão na minha vida, assim, realmente tem uma importância gigante no meu aprendizado. E pegando carona nessa questão da atividade como extrativista, né, da pesca, existe no Brasil uma regulamentação para a pesca do polvo, Tati? Olha, Marina, tem, mas é muito voltada principalmente para a pesca industrial aqui do sul, né? Então, aqui no sul, né, sul e sudeste, existe uma pesca com espinhel de pote, e ela era numa área mais funda, na realidade, né? A espécie aqui do sul, ela fica em águas mais frias e mais fundas, e a regulamentação que tem é para número de potes, número de embarcações. Quando a gente vai para o Nordeste, as águas tropicais, é essa espécie do qual eu descrevi. E para essa espécie, que ela é pescada em áreas muito rasas, né, onde as pessoas podem caminhar pela praia, pelos recifes e já encontrar juvenis dessa espécie, não existe realmente uma regulamentação voltada para ela, com exceção de Fernando de Noronha, que foi onde eu trabalhei. Então, lá a gente conseguiu desenvolver um plano de manejo, também junto com os pescadores, levando em consideração a pesca como modo de subsistência também para muitos pescadores da ilha. Então, lá, sim, existe. E tem um efeito bacana, né? Até hoje a pesca continua sustentável, o número de polvos se manteve ao longo desses anos, mas no continente não. Então, a gente tem produzido muito trabalho visando isso, visando essa regulamentação, mas nós não fomos ouvidos ainda, não foi incluído nenhuma normativa direcionada a essa pesca do Octopus insulares, que é essa espécie lá das áreas tropicais. E como é que você vê a notícia de que uma empresa espanhola está prestes a iniciar o cultivo de polvo em cativeiro ainda este ano nas Ilhas Canárias? Então, essa é uma notícia que levantou, né, muita polêmica. Não sei se as pessoas sabem também, mas na realidade, na Europa, já existe, né, as fazendas de engorda de polvo há muito tempo na Espanha. Eu visitei, tive a oportunidade de visitar pesquisadores lá e entender como é que funcionava. E era um problema, porque se tira juvenis do ambiente natural, se coloca em jaulas, em grande abundância, né, presos ali, animais que não são sociáveis, se alimenta, esses animais crescem muito rapidamente e depois vai para o abate. Então, só aí já tem essa polêmica de, olha, o que é que você faz com o animal que é inteligente, que normalmente não tem uma relação sociável, né, no ambiente natural, eles vivem afastados um do outro, eles podem vir a ter, mas não da forma como é colocado em jaulas e tal. Então, aí já tinha essa polêmica e no mundo já tinha essa corrida para se tentar fechar todo o cultivo do animal em laboratórios, né, de forma a ter realmente um cultivo desde da sua paralarva, né, até o animal adulto em laboratório. Então, essa polêmica ela veio depois dessa questão da certeza do animal, da senciência, né, da capacidade do animal de sentir emoções, de ter capacidade de sentir dor. Então, isso na realidade, ele tomou um viés diferente em função dessa notícia, mas que essa questão de engorda em fazendas, isso já existe já há algum tempo, né? Eu vejo isso com muito cuidado, né? Tem muitos colegas que estão envolvidos nesses trabalhos, nessas pesquisas há muitos anos, e é bom, por um lado, é bom que se tenha conseguido o cultivo das paralavas em laboratório, a ponto de levar essas paralavas para a fazenda, porque isso impede com que os juvenis sejam retirados o tempo inteiro do ambiente natural e jogados em jaulas, né? Por outro lado, tem toda essa questão, que agora é uma outra questão mais ética, né, de você estar lidando com o animal, com a capacidade, como, vamos pensar num golfinho, né?
Ninguém gosta de pensar num golfinho enjaulado, sendo alimentado, para depois você ir lá abater, matar e comer. E é esse pensamento agora que a gente tem que voltar para o povo, né? Que a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar de um animal que é tão diferente da gente. Quando a gente fala de um golfinho, né, a gente já tem uma empatia maior, mas quando a gente fala de polvo ainda era muito distante. E agora essa distância está diminuindo graças a filmes como documentário e muitos trabalhos científicos que vêm saindo, né? Então tem toda essa polêmica ética mesmo. Você se apega aos animais que você pesquisa? Ah, sim, não tem como. Então você me pergunta, mas você come polvo? Eu falei, olha, eu não comia até ir trabalhar em Fernando de Noronha com os pescadores. Porque eu me apego ao animal, mas eu também tenho uma relação muito forte com os pescadores. E muitos deles dependem desse animal para sobreviver. Então eu fiquei no jogo, né, na sinuca de bico, como se diz. E eles me pediram para provar, né? Mas prova, você está trabalhando com a gente, prova para que eu fui provar, né? Aí eu caí numa armadilha. Aí eles, é gostoso. Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora, né? É gostoso. Mas eu realmente sou. É impossível comer um animal que eu esteja trabalhando. Eu nunca vou pescar um animal ali que eu estou, né, trabalhando, estudando, pegar ele e botar na panela. O que eu ensinei muito para os pescadores é que, olha, o animal ele vai morrer depois que ele reproduzir, então tendem a pegar os machos grandes que ficam, eles ficam meio bobos depois que eles reproduzem, então esses aí vocês podem pegar porque eles estão prestes a morrer, né? Então eu tenho esse. O pessoal fala que ninguém come polvo em paz do meu lado, porque eu estou olhando o tamanho da ventosa para ver se é de um animal grande, eu estou vendo para se eu reconheço que espécie que é, para ver se está dentro do padrão. Ninguém nunca vai comer um polvo em paz do meu lado. Ainda bem que você comentou se você come ou não, porque essa é uma pergunta que eu estava para te fazer desde o começo, eu não sabia em que momento eu ia fazê-la, mas fico feliz que você tenha esclarecido já. Caí nessa armadilha. Eu vi uma postagem que você colocou no Instagram, que você estava, acho que com um tio ou com uma tia que foram visitá-la aí em Floripa, e aí você viu um polvo no prato, e aí pegou, descobriu que era uma espécie nova, ou identificou, fez uma correção, não lembro exatamente o que foi, né? Teve essa situação. Teve, meu tio, coitado. Falei, para tudo no meio do restaurante. O garçom ficou achando que devia ter cabelo no prato. Aí eu fui lá, catei o polvinho, era um polvo que a gente tinha acabado de descrever, o menor polvo do Brasil, um polvinho miniatura, né? Ele estava lá no meio da macarronada do meu tio, criou uma confusão no restaurante. O garçom queria chamar o gerente, que tinha que explicar. Eu falei, calma, gente, está tudo bem. É só uma descoberta científica. De onde veio esse polvo? Achei muito interessante. Vou ter que perguntar para a Tatiana também essa história, qual que é, né? O que aconteceu exatamente no restaurante. Fomos rastrear de onde veio, porque aí eu quero saber, porque veio de uma área que não está ainda descrita a espécie, né? Então a pesquisa científica começou no prato do meu tio. Muito bom. Tem um outro aspecto que o documentário Professor Polvo até acabou não abordando, é a característica canibal, né, do polvo. Como é que é isso? Em todos esses anos de trabalho, em ambiente natural, o que a gente tem visto que existe canibalismo sim, isso é fato, né? Mas não é com o nível que se coloca em alguns, né? Os animais são canibais. O que acontece é que os animais adultos, os juvenis, eles tendem a ficar longe dos adultos, né? Já para não correr o risco, né? E a espécie, particularmente do Nordeste, a gente viu ele comendo outras espécies de polvo que são menores. Então, é uma espécie que ele realmente ela tem essa tendência, né, a não ter outros animais muito perto. Ele mata, né, um animal muito. Ele mata para se alimentar, mesmo que ele não vá comer. Então, se você bota ele lá em cativeiro, ele sai matando todos os outros animais próximos. Então, isso trouxe essa fama, né, de canibal terrível, mas como no ambiente natural eles tendem a ficar afastados, esse canibalismo ele diminui. Por isso que eu volto a essa questão das jaulas, né? Você colocar muitos animais de tamanhos diferentes nas jaulas, isso aumenta,
o canibalismo não natural, vamos dizer assim, desses animais. Então, é um problema ético mesmo. Mas, sim, existe, eles se alimentam de animais menores e de outras espécies. Faz parte da teia alimentar deles. E eu acho que, para a gente encerrar, quais são as dicas, Tatiana, que você gostaria de sugerir aos ouvintes para conhecerem mais sobre o assunto, os canais de comunicação onde as pessoas podem conhecer o seu trabalho? O que você pode falar sobre isso? Tá, então, atualmente, né, a gente tem as páginas que você já citou no início, né, do programa, então tá super correto. A gente vai criar um site ainda do projeto aqui na UFSC, né? Eu vim para cá, para a UFSC, fazem apenas 2 anos, eu trabalhava na UFRN nos últimos anos, então a gente está criando esse novo grupo de trabalho aqui. Então tem algumas páginas, tipo o YouTube ainda está desatualizado, mas em breve estaremos trabalhando um pouco mais nisso, mas acho que as páginas que você citou são um local legal assim de se começar. Existem livros muito bacanas fora do país que eu gostaria muito de conseguir traduzir e trazer para o Brasil, principalmente da Simon Montgomery. Não sei se você deu uma olhada nas suas pesquisas, mas tem 2 livros do qual eu tive a honra de ser citada e uma que eu participei efetivamente, que foi na Polinésia Francesa, que ela acompanhou toda a nossa pesquisa lá. Foi eu, a Jennifer Metra e o David Schill, que trabalha com povos gigantes no Pacífico, e ela transformou essa pesquisa em um livro para adolescentes, né? Então, Octopus Research, Pesquisadores de Povos, é muito legal, descrito em forma de aventura, e tem também o Soul of Octopus, que já é mais para adultos, né? Então, os dois já foram traduzidos em outras línguas, mas a gente não conseguiu ainda trazer para o Brasil. A SAI tem essa vontade, né, de ser traduzida para português, seriam excelentes livros. A Jennifer Metra também tem um livro muito bom sobre povos, é um livro mais antigo, mas é uma referência. A linguagem é muito acessível, não é uma linguagem para cientistas, é uma linguagem muito acessível. Então, esses são alguns livros assim que é interessante para todo o público, não só para cientistas, né? E para quem é da graduação, para quem quer ser cientista, então eu sugiro que entre no ResearchGate, né, que é a página como se fosse a nossa rede social de pesquisadores. Procure por Tatiana Leite, lá vai ter toda a pesquisa que a gente tem feito esses anos todos, os artigos que estão livres, né, para ser baixados, e também dos meus alunos que já trabalham também com outros pesquisadores, e assim a gente vai criando essa rede de trabalho, né, e de artigo. Acho que, além, obviamente, do documentário, para quem gosta do grupo, e vai vir coisa por aí sobre povo, viu? Acabou de sair também um novo documentário, não sei se você assistiu, na Netflix, muito bacana. Eu não estou me lembrando do nome, Animais Fantásticos, eu acho. E Olha, não, ainda não vi não. Que Nossa, legal. é maravilhoso, Animais Maravilhosos, eu posso te enviar depois. E tem um episódio que é só sobre polvo, que eles filmaram octopus insulares lá no Inferno de Noronha, né? Eles entraram em contato comigo, eu dei algumas dicas, e um cinegrafista aqui do Brasil conseguiu filmagens espetaculares lá em Fernando de Noronha, o João Kraevski. Então, super sugiro assistir esse documentário, ele é bem recente na Netflix, muito bonito, vai vir mais coisa por aí. Opa, maravilha, maravilha, vou assistir com certeza. E aí eu pego contigo os links para esses livros que você mencionou, e a hora que você quiser, por favor, será uma alegria, um prazer falar contigo. Muito, muito obrigada, Tatiana. Puxa, parabéns pela sua trajetória aí na ciência, e parabéns pela importante iniciativa que você já vem fazendo há mais de 2 décadas, viu? Muito obrigada por participar aqui do Maré Sonora. Eu que agradeço, Marina, a oportunidade, né, de falar de ciência, né, para o grande público. É muito importante esse trabalho que você vem fazendo, né. Eu comecei a assistir o programa, né, para ver do que se tratava, e me apaixonei. Eu acho que a forma como você traz os assuntos é muito, muito bacana de se escutar. Então, um grande prazer estar aqui contigo. Você sabe que eu esqueci... Sendo irmã do Rafa. Oi? Ainda por cima sendo irmã do Rafa.
E você sabe que eu acabei passando por cima, esqueci de mencionar um super agradecimento ao Lisandro de Almeida, que foi a ponte para falar contigo. Ele já passou aqui pelo Maré Sonora, sugeriu que eu contactasse você. Então, super obrigada, Lisandro, por mais essa ótima sugestão aqui no podcast. Eu agradeci pessoalmente a ele também. Eu encontrei com ele ontem aqui em Florianópolis. Ah, que legal. Ele tá aí no calor, então, que massa. Tá aqui. Obrigado, Marina. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E se você gostou e quer nos ajudar, há duas formas. Para quem mora no Brasil, é só fazer uma doação através do Pix, podcastmareasonora@gmail.com. E se você vive no exterior, acesse o link para o Anchor, que está disponível na descrição deste episódio, ou também na página principal do podcast. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Peça o seu de qualquer lugar do Brasil através do Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com uma conversa inédita. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!